Eu sou o professor Fábio Moraes e o motivo da nossa conversa de hoje é apresentar uma breve explicação a respeito do processo de formação de preço. Muito bem, eu montei essa apresentação com foco naquelas empresas que possuem algum tipo de processo produtivo. Pode ser uma fábrica de móveis, uma malharia, uma padaria, possui um processo produtivo de fabricação de pão, uma serralheria, uma fábrica de bijuterias e atividades desse tipo. Qualquer atividade produtiva da pequena empresa que inclui uma atividade de produção. Muito bem. Para isso, então, eu montei uma tabela apresentada nessa segunda tela, e essa tabela tem as suas coluninhas numeradas, de 1 a 18. E em cada uma dessas colunas, eu vou apresentar para vocês um conceito diferente relacionado à preparação do preço de venda de um produto. Na primeira coluna, nós temos o custo de matéria-prima. A matéria-prima que é todos aqueles materiais envolvidos diretamente na produção de um produto qualquer, na fabricação de um produto qualquer. Ao lado, na coluna número 2, nós temos os insumos. Os insumos são aqueles elementos que não são essenciais para a confecção do produto, mas que estão envolvidos também na sua produção. Eu poderia citar aqui as embalagens, por exemplo. E na coluninha número 3, então, eu tenho a soma de matéria-prima e insumos, soma dos custos de produção. Então, nas três primeiras colunas, eu tenho o grupo chamado de custos de produção. Nesse caso aqui, eu tenho R$ 80 de matéria-prima, R$ 20 de insumos, totalizando um custo de produção de R$ 100. Muito bem, na coluna número 4 eu apresento o markup, que não é nada mais do que um fator, um multiplicador que eu aplico sobre o custo de produção para me sugerir um preço de venda. Neste caso, eu apliquei o markup de 2. 2 vezes, então, o custo de produção me apresenta um preço de venda sugerido de R$ 200. Por que eu digo sugerido? Porque, na verdade, esse preço só será válido se ele for viável para o funcionamento da empresa. Então, nessa tabelinha, nós vamos conseguir enxergar a viabilidade desse preço de venda. Ok? Muito bem, na coluna número 6, eu apresento aqui o desconto. O desconto, que é muito tradicional ocorrer durante um processo de venda, nesse caso eu estou sugerindo um desconto de 10%, aplicado sobre a coluninha número 5, que são R$ 200, significaria R$ 20. Eu tenho um preço agora com desconto de R$ 180 apresentado na coluninha número 7. Muito bem, dessa forma, então, eu sugeri o meu preço de venda de R$ 180, porque nesse caso estou aplicando um desconto. Ok, acontece que durante o processo de comercialização, ou seja, na hora que eu vou tirar a nota, pagar a comissão para o vendedor, cobrar com um cartão de crédito ou com um boleto, mandar enviar esse produto para o cliente, coisas desse tipo, eu tenho despesas associadas que são chamadas de despesas de comercialização. Nesse caso, eu listei aqui na coluna 8, 7% relacionado a imposto, nesse caso aqui o simples é o mais comum nesse tipo de empresas, 10% relacionado à comissão, para vendedores de forma geral, se eles estiverem envolvidos no processo de venda, 3% relacionado a alguma taxa financeira, que pode ser, por exemplo, uma taxa daquela maquininha de cartão de crédito, ou uma taxa para emissão de um boleto bancário, ou alguma coisa desse tipo. Na coluninha 11, eu atribuí R$ 20 de frete, então, para a entrega desse produto. Muito bem, a soma, então, das coluninhas 8, 9, 10 e 11 resultam na coluna 12, uma soma das despesas de comercialização equivalente a R$ 56. R$ 20 mais 3% sobre 180, mais 10% sobre 180 e mais os 7% sobre os 180, que é o preço com desconto que eu vou praticar diretamente com o consumidor. Muito bem, tendo essas duas informações, ou melhor, essas três informações, sendo a primeira delas o custo de produção, a segunda delas o preço que eu pratiquei com o cliente, nesse caso o preço com desconto. E por fim, a soma das despesas de comercialização, eu tenho uma nova informação muito importante para a formação do preço de venda, chamada de margem de contribuição. Neste nosso caso, a margem de contribuição é de R$ 24. Como funciona essa margem de contribuição? De maneira bem simples. O resultado dessa conta é o seguinte, prestem bem atenção, olha lá. R$ 180, que é o preço com desconto, menos
R$ 100, que é o custo de matéria-prima, isso vai dar R$ 80, concordam? Menos ainda esses R$ 56, que são as despesas de comercialização. Dessa forma, então, 180 menos 100 menos 56 vai me dar um resultado de R$ 24. Muito bem, esses R$ 24 são chamados de margem de contribuição. Entendam claramente que isso não é o lucro, isso é apenas a margem de contribuição, ou seja, o valor que cada produto vendido contribui para o pagamento das demais despesas de sua empresa. Margem de contribuição é o conceito, um conceito importantíssimo para a formação do preço de venda. Muito bem, neste caso, então, esse produto em especial, que eu estou vendendo por R$ 180, me deixa para a empresa de margem de contribuição R$ 24. Ok, imaginem vocês que a minha capacidade produtiva daquele produto ali, ou seja, se eu fabricar o mês inteiro aquele produto, eu consigo produzir 100 unidades desse produto. Ok, 100 unidades, se cada um dos produtos me entrega, deixa para a empresa R$ 24, significa então que 100 vezes 24 equivale a R$ 2.400, que eu estou chamando aqui na coluninha número 15 de margem de contribuição total. Ok? Então, se eu produzir o mês inteiro esse mesmo produto, R$ 100, cada produto me deixa R$ 24, significa que ao final do mês eu coloquei dentro do caixa da empresa R$ 2.400. Por que eu não chamo isso de lucro? Porque para que ele se transforme, esses R$ 2.400 se transformem em lucro, ele ainda vai precisar suprir, pagar as tais das despesas fixas da minha empresa. O que são as despesas fixas? São todas aquelas outras despesas, aqueles outros gastos que eu não posso mensurar diretamente no produto que eu estou vendendo, que eu estou produzindo. Ou seja, o valor do aluguel, o valor do contador, de uma internet, do telefone, do salário dos funcionários envolvidos com a venda, certo? Inúmeras outras despesas de limpeza, de manutenção, de luz e etc. Inúmeras outras despesas que todas as empresas possuem e eu não posso atribuí-las diretamente ao produto. Vejam bem a diferença entre as despesas fixas e os custos de produção. Nos custos de produção, eu tenho como medir exatamente o valor em cada produto. Nas despesas fixas, eu não tenho essa relação. Isso não fica claro para mim, eu não consigo medir exatamente. Por conta disso, então, eu somo todas essas despesas num único pacote, uma única coluninha aqui para mim, coluna 16, que eu chamo de despesas fixas. Muito bem, significa que se eu tenho de margem de contribuição R$ 2.400 e de despesa fixa R$ 2.000 para pagar, 2.400 menos R$ 2.000 me dá o resultado da coluna 17, que é a capacidade de lucro que eu tenho com aquele produto. Nesse caso, são R$ 400. Por que eu chamo isso de capacidade de lucro e não de lucro? Porque para que isso ocorra, eu preciso vender essas 100 unidades que eu sou capaz de produzir. Então, vocês que trabalham em alguma atividade empresarial que envolve a produção de algum tipo de produto, vocês precisam ter ideia da sua capacidade de produto, a capacidade de produção. Dessa forma, vocês conseguem estimar a capacidade de geração de margem de contribuição com este produto. Nesse nosso caso aqui, a coluninha 17 nos apresenta uma capacidade de lucro de R$ 400. Mas a gente não para por aqui. Nós precisamos entender que existe uma última coluna, a coluna 18, que eu estou chamando aqui de vendas para o ponto de equilíbrio. As palavrinhas ficaram quebradas aqui porque eu tentei apresentar isso tudo numa única tabela para que ficasse bastante didático para vocês. Bom, qual é o resultado dessa coluna? O resultado dessa coluna é nada mais, nada menos do que esses R$ 2.000 de despesa fixa dividido por esses R$ 24 de margem de contribuição. Ou seja, como eu sei que cada produto individualmente me deixa R$ 24 e eu sei que eu preciso pagar R$ 2.000 de despesas fixas na minha empresa, eu entendo então, fazendo essa continha, 2.000 dividido por 24,
que eu precisaria vender 83,3 produtos. É claro que a gente sabe que não dá para fazer um terço do produto, né, 83,3, mas essa aqui é a conta, né? É o resultado da conta matemática aqui, 83,3, 84 produtos. Então significa que eu produzo e vendo 84 produtos, aí vamos arredondar a conta, para pagar as despesas fixas da minha empresa. E os outros 16 produtos aqui que eu sou capaz de produzir, né? Esse é a diferença entre esses 84 e o 100, que é a minha capacidade de produção total, é o famoso lucro, ou a capacidade de lucro, no caso desse exemplo aqui, que está representado na coluna 17. Bom, chamando atenção para alguns pontos, então. É capacidade de lucro e não lucro, porque isso só vai ser realizado se eu realmente conseguir vender todas essas 100 unidades. Eu preciso ainda atentar para um segundo detalhe muito importante. Esse preço de R$ 180 que está listado na coluna 7 é o preço sugerido de acordo com a minha estrutura produtiva. Eu preciso checar se esse preço se encaixa no mercado. Ou seja, se os meus concorrentes estão praticando preços similares, maiores ou menores que esse, mas que de alguma maneira me permitam vender esse produto. Certo? Se esse produto tiver um preço inviável no mercado, eu não vou conseguir vendê-lo e, consequentemente, eu não vou conseguir pagar as despesas fixas da minha empresa. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção antes de encerrar esse vídeo é sobre o markup. Ouve-se muito falar de markup de 1,5, 2,5, 3, enfim, eu já ouvi markups de todos os tipos. Parece que existe um markup mágico, né? Alguma coisa padrão que se usa no comércio, outra se usa no serviço, outra se usa na indústria e etc e tal. Eu quero deixar bem claro aqui que não existe um markup padrão, não existe um markup mágico, porque o markup estará diretamente relacionado a estrutura da sua empresa. Então, se eu tiver despesas maiores, por exemplo, se o meu estabelecimento for alugado, eu tenho mais a despesa de aluguel para pagar. Mas se o meu estabelecimento for próprio, eu não tenho a despesa de aluguel. Mas eu vou ter uma despesa talvez de manutenção, que no caso do aluguel talvez fosse resolvido isso pelo proprietário do imóvel. Então, a estrutura de gastos de cada empresa é diferente. Portanto, eu não tenho como atribuir um markup padrão. O ideal é que nós calculemos o markup individualmente para cada produto. Ok? Bom, espero que eu tenha sido claro, não quero me alongar mais nesse vídeo. Aqui logo abaixo da tabelinha estão os meus contatos. Precisando de mais informações, é só conversar comigo, ok? Um grande abraço e sucesso a todos!